Bom dia, Senhor meu Deus. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Senhor Espírito Santo maravilhoso. Glórias e glórias e glórias ao Senhor. Povo de Deus, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Amados de Deus, hoje nós vamos estar refletindo no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Amém? Atos dos Apóstolos. O título da mensagem diz: Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Amém? Mas antes, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê discernimento e guarde a nossa alma para que possamos entender a palavra de Deus. Amém? Senhor meu Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, a nossa vida pertence ao Senhor. E tudo que pedimos ao Senhor, Pai, é que nos alimente com a tua palavra, nos dê discernimento para este dia. Pai, nos abençoe, nos guarde, nos reveste com o teu poder. Nesse dia 5/6, ó Pai, de 2023. Abençoa, Senhor, nossas vidas. Abençoa o pai, abençoa a mãe, abençoa os filhos, dá saúde, ó Pai. Derrama teu poder sobre a vida das famílias. Abençoe seus trabalhos, ó Deus, em nome de Senhor Jesus. E que haja luz, ó Pai, nas famílias e não mais trevas. E nos dê, Senhor, discernimento ao ler a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim: Por aquele dia, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E era os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele.
Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, conominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: É voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Amados de Deus, hoje nós lemos o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Lemos ele todo. E nós vemos aqui, amados de Deus, que a mão do Senhor estava com Pedro. A mão do Senhor cobria o servo dele. E Pedro, você vai observar que Pedro, ele aprendeu com o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele sempre estava calmo para fazer todas as coisas do Pai, porque ele fazia tudo aquilo que o Pai pedia. Então tudo era cumprido conforme as necessidades daquele tempo. Quando Deus falava, o Filho obedecia e tudo acontecia. E Pedro aprendeu com o nosso Senhor Jesus.
Em Mateus capítulo 8, versículo 23, nosso Senhor Jesus ele acalma a tempestade. A mensagem diz assim: então, entrando ele num barco, seus discípulos seguiram. E eis que sobreveio no barco uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Uma situação semelhante, com Pedro. Pedro ele estava dormindo entre os guardas. A mensagem vai dizer assim, no versículo 6 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Amém? Então aqui nós vemos que Pedro também, ele aprendeu a esperar no Senhor. E quando nós aprendemos a esperar no Senhor, nós também agimos como o nosso Senhor Jesus. Nós ficamos calmos. Nós esperamos porque a resposta que precisamos, homens e nem mulheres podem fazer por nós. Mas somente Deus pode mudar a situação de nossa história. Amém? Hoje nós lemos o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. E amanhã nós estaremos meditando no capítulo 13, onde o título da mensagem diz: Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Amém? Glória a Deus. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.